muito bem-vindas ao De Mulher para Mulheres. Hoje você vai conhecer a história de uma mãe, assim como tantas mães, que transformou a sua vida através do digital. E talvez, ao ouvir essa história, você veja que a sua transformação também pode começar agora. Hoje eu tenho um prazer incrível de receber aqui essa mãe de dois, a Gabi, uma empreendedora, uma mãe, uma esposa. Gabi, eu quero te fazer uma pergunta simples, mas muito especial. Quem que é a Gabi hoje? A Gabi hoje, meu Deus, é até difícil às vezes de falar, sabe, sobre mim. Eu sempre acho que é sempre mais fácil falar sobre o outro do que sobre nós mesmos. Principalmente devido a tantas coisas, né? Fases da vida que a gente vai se reinventando, mudando. Mas a Gabi hoje é mãe, empreendedora, esposa, filha, né? Que eu posso dizer que quando lá atrás eu ouvi assim, você vai ser a vergonha da sua família, aquela dor me pegou com uma motivação, eu disse, não vou ser a vergonha da minha família, vou ser diferente. E hoje eu ouvi quase que todos os dias, porque minha mãe ela faz questão de falar isso pra mim. Você é meu orgulho. Eu falo assim, Que não, incrível. a Gabi de hoje é a Gabi, sabe? Se reinventam todos os dias, mas é forte, é aquela que se reinventa todos os dias e faz pelos seus. Porque eu sempre falo que primeiro eles, depois vem eu, e que eu vou ter que ensinar primeiro eu. Eu digo, não consigo ser o Gabi, porque eu sou muito família, sabe? Mas eu, Gabi, sou isso, mãe, esposa, filha, que eu acho que é um dos meus pontos mais fortes sobre a Gabi. Ah, que bacana. Ô, Gabi, e quando você fala assim, eu seria a vergonha da família, por quê? Porque as pessoas vão se perguntar o porquê disso. Então, eu engravidei aos 16 anos, na realidade 15 e tive ela com 16 anos. Então, devido a isso, eu perdi toda a minha juventude, porque eu precisei ser mãe e amadurecer muito mais rápido. Então, ao olho da população, eu seria mais uma na estatística de pessoas que não querem absolutamente nada com a vida. Então, eu via muito sobre isso, de que eu seria a vergonha da minha família por ter sido mãe na adolescência. E que seria a vergonha da minha filha, que ela teria vergonha de mim quando crescesse. E aí eu peguei tudo aquilo ali, me deu um sentimento ruim, mas ao mesmo tempo eu disse, não, eu vou ser alguém, eu não vou ser a vergonha. Porque muitas pessoas paralisam no meio do caminho devido a essas pessoas, né, que não construíram absolutamente nada, que se você vai olhar a vida, né, não é algo de se inspirar. Sim. Mas eu olhei e disse, não, eu serei diferente. Eu vou quebrar o ciclo que as pessoas rótulam a nossa vida, porque elas querem que seja exatamente como elas estão falando. Sim. Então, por eu ter sido mãe nova, de 15 para 16 anos, foi justamente porque eu vi que eu seria a vergonha da minha família. E hoje, como que é essa sensação assim, eu não sou vergonha da família, hoje eu sou orgulho, hoje eu viajo o mundo, hoje eu trabalho, hoje eu consigo possibilitar, ter uma liberdade financeira ali com a minha família. Como que é essa sensação? É uma sensação que a gente não consegue descrever em palavras, em frases o que é, mas é algo muito bom de viver, sabe? E olhar para meus filhos hoje e ver assim, eu venci, porque eles também venceram, porque não só é sobre a Gabi, sabe? É sobre a minha família. E saber que quando eu comecei aqui a empreender no digital, até porque eu nunca nem vi esse mercado, não sabia nem por onde começar. Aquele famoso anúncios Sim. aparecendo para mim que me perseguia, que inclusive foi na pior fase da minha vida, que foi com a depressão, que eu tomava tarja preta, remédios fortes, que me deixava a todo momento dopada. Todo momento dopada. E aí eu olhei e disse, eu vou começar aqui, eu vou tentar. E quase custou meu casamento. As pessoas às vezes acham assim, é fácil, só entra. Mas quase custou meu casamento. Porque por eu estar no fundo do poço com a depressão, eu já estava realmente, não tinha nem o que descer mais da onde eu cheguei. O meu marido, ele tinha medo com o que poderia acontecer se algo acontecesse de frustração. Porque a gente sabe que esse mercado ele não é fácil, Sim. mas ele é possível. E muitas vezes ele me via de madrugada estudando, ele dizia, tu vai ficar mais doente, tu vai ficar aí e ficar com medo. Até que um dia ele falou pra mim, se tu continuar, se tu fizer, eu vou deixar você. Se tu apostar em mais alguma coisa, eu vou deixar você. E eu falei isso pra ele, eu vou conseguir, a gente vai conseguir. E não é à toa que em 3 meses que eu estava aqui na comunidade, 3 meses foi o que precisou para estar junto com meu marido fora do Brasil, lá no Chile. Sim. Que eu acho que foi aonde tudo mudou. Ele passou a acreditar. Ele viu que não,
é louca mesmo. Ela disse que ela conseguiu. E ela conseguiu. Que mulher porreta. E olha ela aqui. E eu falo que hoje ele é meu fã número 1. Não que ele não me apoiava, porque sabe aquele homem que apoia de uma maneira diferente? Eu acho, na verdade, que ele te cuidava. Sabe? E de uma maneira diferente. Porque enquanto eu estudava, ele estava fazendo janta, ele estava com as crianças. Então ele dizia que não me apoiava de forma indireta, só que eu via que apoiava. Ele te apoiava, porque a partir do momento que ele dava um banho, que ele colocava na cama, que ele dava a janta. Amor, olha a tua janta aqui. Vai demorar aí? Era o cuidado e a preocupação. Então eu não vejo como uma falta de apoio, mesmo ele querendo mostrar que não estava apoiando. Era justamente o cuidado da onde eu estava, daquele buraco que eu me encontrava. Então o maior medo dele, por ter sido a pessoa que estava a todo momento comigo ali, e eu falo que juntos fomos pro fundo do poço, porque ele não me deixou sozinha. Foi a pessoa que, tipo assim, não vou deixar ela cair de novo, não vou deixar ela ir de novo, sabe? Então era mais o cuidado do medo do que poderia acontecer comigo, mas não a falta do cuidado, porque até hoje, inclusive, aí foi para fora do Brasil, foi a coisa mais linda. E aí ver as pessoas que, inclusive, as pessoas de fora que mais falavam que eu ia ser a vergonha da minha família, hoje é engraçado, tá? Porque é aquela coisa, sempre acreditei, sempre apoiei. Mas apoiar sempre... depois que dá certo, falo, não apoiar. Vem viver o digital, vem viver, empreender, que é muito lindo, mas é uma sensação que não tem como descrever, porque é algo muito bom de se sentir. Sim. E quando você percebeu que você precisava fazer algo diferente pela sua família? Então, eu fui criada e nascida por uma mãe solo, tá? E ela precisou ser babá e doméstica, até um pouco difícil falar sobre isso. E ela foi babá e doméstica para poder criar eu e meus irmãos. E ela foi muito ausente. Não com amor, porque eu falo que o pouco tempo que ela estava com a gente, ela dava o maior amor do mundo, que inclusive é a minha maior inspiração como mulher, como mãe, porque mesmo estando ausente, ela não deixou de amar. Porque eu falo que amor de mãe é algo incrível. E aí eu olhei para minha mãe e, devido à ausência, infelizmente, na minha infância eu sofri coisas que hoje eu consigo até compartilhar um pouco, mas é difícil, tá? Eu infelizmente fui abusada, infelizmente violentada, né? Como mulher, como menina, porque até eu era menina, né? E aí, quando eu fui mãe aos 16 anos, eu tinha medo. Eu fiquei com medo, mas aos 16 anos eu precisei trabalhar fora. E o meu maior medo, até porque isso aconteceu com pessoas que minha mãe confiava. Minha mãe não deixava a gente com o que ela não confiava, ela confiava. E eu deixava minha filha para trabalhar fora com quem eu confiava. E me via gatilhos, que eu acho que um dos maiores motivos de ter me feito entrar numa depressão foi os gatilhos da minha infância. E aí eu tinha muito medo do que poderia acontecer com minha filha e eu não iria me perdoar pelo resto da minha vida. Então o meu maior motivo foi, eu quero ser mãe presente, de ver, acordar, de tomar um café, de almoçar juntas, de levar à escola, de ir buscar. Que hoje minha filha tem 13 anos. Mas ela ama quando eu vou buscar ela na escola, ela ama quando eu vou levar ela. Eu faço questão, sabe? Então, o meu maior motivo foi não dar espaço para poder acontecer com minha filha o que aconteceu comigo. Mesmo que aconteceu. Então, foi o meu maior motivo. Foi a minha primeira filha, minha primogênita. É tipo, eu não vou me perdoar nunca se isso acontecer com ela. Então, eu abri mão mesmo inclusive, na época que eu entrei pro digital, eu tinha uma ótica. E eu achava que empreender para mim, né, no físico, eu iria trabalhar menos. Mas foi o contrário. Eu passei a trabalhar mais. Eu fui aquela bombril, 1000 utilidades, fazia de tudo. Era a primeira a chegar, a última a sair. Eu era mãe de domingo. Que era o domingo, mesmo corrido, tá? Porque a gente, sendo mãe e dona de casa, tem muita coisa para fazer. Então, eu era mãe do domingo. E eu disse, não, eu quero ser a mãe todos os dias. Todo dia, presente. Então, foi o meu maior motivo mesmo, foi a minha primogênita. Eu pensar nela, o que aconteceu comigo e não permitir que os traumas sejam passados, né? Porque foi quebrando um ciclo. Eu quebrei um ciclo de verdade. Que bacana, Gabi. Que história, tá? Que história. E você diria, assim, que hoje você se sente realizada em estar trabalhando com o digital? 100%. Eu começaria aqui, eu acho que milhões de vezes, se fosse necessário, porque o maior medo das pessoas é se der errado. Mas eles não param e pensam muitas das vezes, mas e se der certo? Porque não é só sobre nós. Não é só a minha vida que vai mudar, é de todos aqueles que estão ao nosso redor. É a nossa família.
Então, eu me sinto muito realizada. Teve momentos difíceis, sim, que a gente às vezes pensa em parar, né? Mas, ao mesmo tempo, olha, e o meu porquê? Por que a Gabi começou? Por que a Gabi está aqui? É pela minha família, é pelo meu esposo, é pelos meus filhos? Então, meu sonho é tão pequeno para eu desistir, para eu parar. Porque se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Quem é que vai realizar os meus sonhos? E eu nunca quis voltar para o CLT. Porque eu sempre falei, e é até difícil de ouvir, porque tem pessoas que não entendem os meus sonhos, de sonho de... Eu posso falar que nossos sonhos não cabem dentro de uma carteira de CLT, de um salário mínimo. Principalmente quem é mãe, quem é esposa. E esse mercado aqui, ele é para todo mundo. Não existe um rótulo, só é para quem é bonito, até porque eu não tenho esse de feio bonito, todo mundo é bonito, mas é para quem é novo, para quem é mais velho. Não tem, é para todo mundo que quer mudar de vida. Então, começar do absoluto zero hoje tem várias formas de empreender no digital. Tem para quem quer aparecer, tem para quem não quer aparecer, tem para quem gosta de falar muito, tem para quem não gosta. Existe um mar de oportunidades que, tipo, é para todo mundo. Então, eu começaria milhões de vezes aqui. Eu não me arrependo, meu Deus. Eu viveria isso aqui todos os dias. Todos os dias eu amo empreender no digital. Eu amo. E é por isso que hoje você se tornou uma mentora maravilhosa, igual você é hoje. E qual conselho você daria para as pessoas que estão te ouvindo, para as pessoas que querem iniciar? E fala também o que você ensina para essas pessoas, Gabi. Então, o meu maior propósito é impactar vidas. Porque eu sempre falo que a bênção ela não pode parar em nós. Ela precisa ser transbordada entre nós. Até porque é um propósito, né? E quando a gente tem um propósito, a gente vai muito além do que a gente possa imaginar. E as pessoas hoje que está através, né, da minha vida e começou a empreender aqui, inclusive eu estou aqui em Gramado com alunas vivendo essa experiência junto comigo, que começou do zero, que concilia com o CLT, é algo que eu falo, além dos meus sonhos estar sendo realizados, eu fico ainda mais feliz quando o outro consegue realizar através do conhecimento que a gente tem, né, que Deus permite a gente ter. E o conselho que eu dou é apenas comece. Comece. Porque a gente não pode esperar o melhor momento acontecer para a gente começar alguma coisa, até porque ele nunca vai chegar se você não fizer algo. Até porque quando eu comecei aqui foi realmente no fundo do poço. No pior momento da minha vida, foi algo quando eu fiz assim, é agora ou nunca, eu preciso dar certo, eu preciso que isso vire a chave, que aconteça. Então, comece, acredite, tenha um porquê, lembre dele todos os dias, se for possível, coloque até um papel escrito assim, esse aqui é o meu sonho, eu vou realizar. Esse é o seu porquê, o meu porquê. Tenha o seu porquê, o porquê você vai mudar, por quem você vai mudar. Porque eu falo, a vida dos meus filhos mudou totalmente, totalmente. Eu olhar para eles hoje, Ju, eu olho para eles hoje e falo assim, se eu fosse da minha infância e visse vocês, eu ficaria, era a vida dos meus sonhos. Então, eu poder ver meus filhos realizando tudo aquilo que era o meu sonho de criança, que é poder não precisar ir no mercado junto com eles e dizer assim, na volta eu compro, não consigo trazer. Porque, infelizmente, a minha realidade foi essa. Que minha mãe era um biscoito por mês inteiro para dividir para 5 entende? Então, hoje, eu poder ter essa liberdade geográfica, a liberdade financeira, de poder colocar meus filhos numa boa escola, que tenha segurança, de sair de uma comunidade humilde, né? Que a gente sabe que hoje em dia é bem difícil, né? Sim. Eu vim de uma comunidade muito humilde, então hoje dá uma segurança maior, um conforto maior, poder ver meus filhos brincar, poder... É algo surreal demais, é algo que eu digo, só Deus para permitir, e Deus, ele permite com que todos sejam felizes. As pessoas às vezes imaginam que o dinheiro é algo negativo, não, ele é algo bom, até porque para tudo a gente precisa dele, para tudo, ele não vai ser o principal, que eu falo que o principal é a gente dominar o dinheiro e não ele nos dominar. Então, eu poder ter essa liberdade geográfica de ir ao mercado, não precisar mais deixar coisa no carrinho, sabe? E não ficar contando as moedinhas, olhando pro caixa para ver se vai passar, que eu já passei por isso, deixar várias coisas, não vai passar, vai ter que deixar, e dá aquela vergonha, a gente fica. Então, hoje poder, vocês querem o quê? Sabe? Então, e eu queria falar só um ponto bem aqui. Claro. Ju, minha mãe, ela era babá, né? Então, algumas vezes ela me levou na casa do trabalho, né? Que ela trabalhava no apartamento. E aí, eu subindo no elevador, era o meu sonho, tá? Era criancinha, pequenininha. E eu disse, meu sonho ter um elevador. Meu sonho. Aí, ia lá. E aí, era aquela comida gostosa, né? Porque eu tinha condições e eu não. Aí, na hora do lanche, dava pra mim também. Eu disse, meu sonho, meu Deus, era meu sonho
moro aqui, era meu sonho que lá em casa tivesse isso aqui. E aí eu olhava da varanda deles lá, Jô, e via a piscina. Aí eu dizia, um dia quando eu crescer, eu vou ter uma piscina. O dia que eu crescer, eu vou ter isso. Criancinha, pequenininha. Cresci imaginando. E, Ju, se eu te falar que hoje eu vivo exatamente o meu Amém. sonho de infância. Amém. Eu olhar hoje pra minha varanda, olhar aquela piscina, olhar tudo. As pessoas até pensam que às vezes é só material, mas não. É tipo, era eu, Gabi. É realização Eu, de Gabi, criança. pequenininha, sabe? Então, eu digo, meu Deus, É surreal. é surreal. Às vezes parece até ser fora do normal, né? Mas é real, é real. Acredita, vai, que vai dar Trabalhe certo. bastante. Trabalha bastante e dê o seu melhor em tudo que você for fazer, que você prospera cada vez mais. Amém. Nossa, Gabi, que incrível, que incrível. E eu te perguntei sobre como que você ensina outras mulheres a fazer o que você faz hoje, outras mulheres a transformarem a vida delas também, porque muita gente vai ficar perguntando como que faz. Fala pro pessoal. Então, hoje, né, eu ensino mulheres do absoluto zero, né, a trabalharem diretamente na área que ela quiser, porque o digital, ele tem várias oportunidades para quem quer aparecer e para quem não quer aparecer. E hoje a gente tem várias formas de automações, a qual facilita, né, a vida da pessoa, seja conciliando com o CLT, sendo Que mãe, bacana. sendo esposa. Então, do absoluto zero, com o material e conteúdo pronto, né? A gente tem um suporte que eu sempre falo que eu vou puxar a orelha assim, eu vou falar assim, porque assim a gente quer o bem das pessoas e é aquele caminho curto, porque eu falo que eu empreendendo aqui dentro do mercado digital, a gente acaba pegando caminhos que eu falo assim, hoje a Gabi aqui não pegaria esse caminho aqui, não faria isso aqui, não ia por esse lado. Então, quando as pessoas vêm através da nossa vida, a gente faz com que o caminho dela seja mais curto. Então, eu sempre falo, cola, estuda, cola o bumbum na cadeira mesmo. Porque eu sou mãe, então espera as crianças dormir. Não tem hora para quem quer mudar de vida. Porque às vezes há poucos meses, 3 meses foi o que bastou para eu estar fora do Brasil com o meu esposo. Então, às vezes a gente imagina que a nossa vida vai mudar daqui a 10 anos, mas não. Então, parar, priorizar, dar prioridade de tipo assim, eu vou mudar de vida, eu vou quebrar essa crença. Então, as mulheres hoje, minha mãe não teve a oportunidade que eu tive, que as mulheres hoje que eu ensino teve. Então, começar do absoluto zero, estudar, parar, não tem isso de, eu não sei absolutamente nada. Não importa Não o tem seu isso. grau de inteligência, de escolaridade. Você quer mudar de vida? É isso que eu pergunto. Você quer? Então vamos. Então eu pego na tua mão e faz o que precisa ser feito. Porque criança que faz o que quer, mas adulto faz o que precisa ser feito. Então já tem toda a metodologia pronta, do 0 a 0, passo a passo. Ninguém vai dar um passo maior do que a perna para não cair. E é tudo conforme vai encaminhando. Cada pessoa é única. E um conselho que eu dou bastante para quem vai começar é não se compare. Não se compare. A realidade de cada um é diferente. As realidades são diferentes. Então, às vezes, uma é mãe, outra não é. Aí fica se comparando. Sim. E, às vezes, a comparação faz com que a pessoa pare no meio do caminho. Então, eu sempre falo assim, faz da forma que você pode fazer. Mas não deixa de fazer. O importante é começar. Do zero, do avançado, da média. Começa. E eu falo que o resultado da pessoa também, ela influencia muito com o que ela está direcionada. Eu sempre falo isso, porque dentro do mercado digital tem a parte podre, que poucas pessoas falam sobre isso. Sim. Mas eu sempre falo que dentro da igreja também tem o joio e o trigo. Então, é você saber se de fato aquela pessoa, cadê os alunos? Ela está de fato trazendo resultados, porque às vezes as pessoas só vão pelo valor, né, por telinha de notificação, que eu falo que é porque eu, Gabi, fui assim, e eu quebrei a cara. Então, eu sempre falo, olha mesmo, vê a fundo, pesquisa, e vai. Mas vai porque o digital, ele é real, ele é verdadeiro, ele é possível, que não é à toa que eu estou aqui, né, diretamente de Gramado, no podcast, algo que eu só via na TV e desejava aquilo. Eu disse, meu Deus, será que um dia eu vou? E olha eu aqui. Né? Então é para todo mundo, começando do zero ou não, é para todos. Isso aí, Gabi, muito obrigada, parabéns pela sua história, parabéns pela sua trajetória e muito sucesso aí para você. É uma honra, Ju, estar aqui com você, muito obrigada. Imagina.